Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos que verão esta minha fala. Hoje um dia lindo, céu maravilhoso, olha que coisa linda o céu, ó. Olha que coisa linda que Deus nos proporciona. Saí para dar minha caminhadinha, minha corridinha. E eu estava programado a correr hoje 8K. E quando cheguei aqui no Parque de Realengo, um lugar ótimo para a gente dar uma caminhada, um lugar muito bem cuidadinho, muito bem. Logo na entrada aqui do parque eu li numa blusa, o que eu botei aí no título aí para você. Li na blusa: só o amor pode nos transformar verdadeiros humanos, né? E eu achei a frase linda, bonita. E é bonita, né? Só o amor pode nos transformar em verdadeiros humanos. É bonita. E aí o Espírito Santo fala para mim, observa essa frase. E eu eu não sei nem se eu blasfemo com o Espírito Santo. Eu falo assim: Espírito Santo, eu vim dar minha corridinha, me deixa em paz. Não sei nem se isso é blasfêmia. Deixa eu correr. O Espírito Santo fala: observa essa frase. Essa frase estava na blusa de uma pessoa que veio caminhar. E ela foi dita por um religioso aqui da região, né? Um padre aqui da região. Então, se algum discípulo do padre ver essa minha fala, alguma ovelha do padre, tu me perdoa. O Espírito Santo começou a me incomodar e eu falo: Espírito Santo, eu vim aqui só para dar uma corridinha, eu quero... E aí no meio da corrida, o Espírito Santo fala comigo: o seu caminho é a verdade e a vida. Aí pronto. E aí perdi a minha paz, porque às vezes eu não quero ser eu. Às vezes eu entro naquela questão que eu gostaria de ser outra pessoa, eu gostaria de ver uma frase dessa e achar ela linda e ficar por isso mesmo. Mas eu creio que o Senhor me chamou para falar coisas que a grande maioria não quer falar. Deus me chamou para ver dentro de uma frase tão linda algo perigoso, que eu rogo ao Espírito Santo que Ele me ilumine e que eu possa passar isso para você. Só o amor pode nos transformar em verdadeiros humanos. Linda frase, porém perigosa. Frase linda, porém perigosa. E eu vou falar para você o porquê disso, né? Nós precisamos viver dentro de uma doutrina. E essa doutrina, ela nos leva para uma ideologia. Ou seja, existe uma lei e eu vivo dentro dessa lei. E quando eu vejo essa frase colocada assim, de forma solta, ela torna-se perigosa. Por quê? Qual doutrina que eu vivo? E essa doutrina está me levando para qual ideologia? Essa é a questão perigosa dessa frase. Bonita, porém perigosa. Quando a gente vai ouvir falar de amor, né? O amor, assim, ele é muito mal compreendido. Essa palavra amor é muito mal compreendida entre nós. Nós não conseguimos... Tem livros e livros, falas e falas, filosofias e filosofias, né? Sobre o amor. Mas, na realidade, a gente não consegue definir a essência do amor. O que é o amor, o verdadeiro amor, né? O amor kairós, o amor eros, e por aí vai. E eu, como vivo dentro de uma doutrina, e essa doutrina me dá uma forma de viver, me dá uma ideologia, quando o Senhor fala para mim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu preciso linkar essa frase com o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus fala que Ele é caminho, e eu preciso te levar, quando Paulo escreve a carta dos Coríntios, e vai falar sobre o amor. Na carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, Paulo está falando dos dons espirituais. Narra os dons, a função dele, né? E os dons espirituais têm por função nos fazer diferente na Terra, porque o Espírito Santo nos concede poderes, né? Se é a palavra correta, né? O poder do Espírito Santo, para manifestarmos os prodígios e maravilhas aqui na Terra. Só que eu imagino que Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, escrevendo isso,
pensou, esse povo não vai entender. Então, quando Paulo termina a carta aos Coríntios 12, Paulo imediatamente fala, vou mostrar um caminho melhor para vocês. Aí esse caminho melhor começa na carta aos Coríntios 13, esse caminho melhor, Paulo está falando do amor. E o amor, quando Paulo vai narrando ali, ele fala, o amor não arde em ciúmes, o amor não tem inveja, o amor tudo suporta. Vai narrando o amor, né? E quando Paulo fica exaustivo falando do amor, lá no final da carta aos Coríntios 13, Paulo vai falar, no final vai ficar a fé, a esperança e o amor. Dos três, o maior é o amor, né? Então o amor tem uma importância fundamental nas nossas vidas, no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso portar, no nosso tratar. Só que o problema é identificar o que é o amor. Esse amor da carta aos Coríntios, capítulo 13, ele está escrito amor na nossa tradução, a nossa Bíblia, na maioria delas é a versão RC, está escrito amor. Mas a essência dessa palavra, traduzida do grego, ela não é amor, é caridade. E caridade não tem sentimento. Então o amor, na sua essência, o amor verdadeiro, ele é desprovido de sentimento. Porque Paulo fala, não tem ciúme, não se soberbece, não é invejoso, né? Tudo sofre, tudo espera. Então esse amor, ele é desprovido de sentimento. E aí qual o perigo que nós temos com essa frase? Porque ela simplesmente solta, eu posso achar que o amor que eu tenho pela minha esposa, que é muito, me torna um verdadeiro ser humano. E não torna não. Porque eu posso ser uma pessoa ciumenta, eu posso ser uma pessoa invejosa, eu posso ser uma pessoa por trás, escondida, cheia de situações que minha esposa não sabe. Então o amor verdadeiro é o que Jesus fala, é o caminho. O amor verdadeiro precisa estar dentro da doutrina, precisa estar dentro do ordenamento, que é Jesus Cristo. Então quando eu pego essa frase solta, é uma frase muito perigosa, porque qual o amor que eu estou exercendo para me tornar uma verdadeira pessoa? Baseada em que doutrina? Baseada em que lei? Baseada em que ideologia? Porque a gente vê por aí tantas pessoas que são amáveis, e na primeira circunstância perde todo aquele amor. Arde em ciúme, tem inveja, briga, xinga. E essa não é a verdadeira essência do amor. Então nessa frase que me incomodou na manhã desse dia, ela, para ser uma frase dentro de algo especial para mim e para você, ela teria que ser: só o amor em Jesus Cristo nos torna verdadeiro humano. Porque Jesus Cristo foi a essência do amor, ele não ardeu em ciúmes, Jesus Cristo ele sofreu, pagou um preço por todos nós, para que ficasse a doutrina e vivêssemos dentro dessa doutrina. Então, meus irmãos, amanhã desse dia eu deixo essa fala para vocês, e fiquem inquietos quando vocês olharem algo assim que é muito bonito, algo que toca o coração, né? Porque ela pode ser aquela árvore lá do Jardim do Éden, bonita, desejável, e a gente bota a mão nela e aí desdobra muitos danos em nossas vidas. Então, o que nos torna verdadeiramente ser humano é o amor em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos nesse dia. Eu ia correr 8K, mas acabei sendo incomodado com isso. Corri só 5 para fazer essa live aqui para vocês, tá bom? Tenham todos uma terça-feira abençoada, no santo e poderoso nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Tchau, fica com Deus.